Boa tarde a todos, a todas. Para mim é boa noite, porque eu estou na Itália, aqui já são 19h27. Como já disseram meu nome, eu me chamo Dom Jerônimo, sou monge beneditino do Mosteiro de São Bento de Olinda. Atualmente estou dando aula aqui na Itália. Geralmente passo um semestre dando aula no Brasil e um semestre dando aula na Itália. Esse é o meu semestre italiano. E atualmente também desenvolvo um trabalho na igreja, sou presidente da Associação dos Liturgistas do Brasil. E para mim é um prazer poder encontrar essa seleta assembleia nesse sábado à tarde para partilhar um pouquinho sobre o Missal Romano. Esse Você sou eu. pode continuar, nós estamos lhe ouvindo. Muito bem. Eu acho que nós, então, para hoje à tarde, eu já agradeço o convite. Estou recebendo aqui uma mensagem que parece que sou eu quem tenho que abrir os slides aqui. Eu vou abrir. Mas você abrindo os slides, eu consigo vê-los? Sim. Ótimo. Então, porque eu não precisaria abri-los aqui também, ficaria bem complicado em duas instâncias. Eu preparei, então, para hoje à tarde uma série de slides para conduzir a nossa apresentação, né? Perfeito. Olha aí. Muito bem. Nós vamos começar. Esse é o slide de apresentação somente. A gente vai, então, começar já com o segundo slide. Bem, para nós entrarmos na dinâmica do missal, nós precisamos voltar à raiz de tudo. A raiz de tudo é exatamente aquilo que nós chamamos a Quinta-feira Santa, quando o Senhor, como diz o texto que nós temos diante dos olhos, desejou ardentemente comer a Páscoa com os seus. E como diz a instrução geral, aliás, é Sacrosantum Concilium, o texto que nós temos diante dos olhos, e agora eu leio, né? Desde o dia de Pentecostes, a igreja jamais deixou de reunir-se em assembleia para celebrar o mistério pascal, proclamando tudo que se referia a ele em todas as escrituras, celebrando a Eucaristia, na qual se torna presente o triunfo e a vitória da sua morte, e ao mesmo tempo dando graças a Deus por seu dom inefável, Cristo Jesus, para o louvor da sua glória, pela força do Espírito Santo. Esse número de Sacrosantum Concilium é de fundamental importância porque nos dá alguns elementos que nós precisamos ter bem presente no nosso discurso nessa tarde. Primeira coisa, a igreja. O que é a igreja? A igreja é a reunião, tá vendo? Em assembleia daqueles que foram batizados. Primeira coisa, isso é a igreja. A igreja não é uma instituição, em primeiro lugar. A igreja, em primeiro lugar, é a reunião dos que foram batizados, aqueles que foram convocados e chamados por Jesus Cristo para formar o novo povo de Deus. Definição fundamental de igreja que a gente não pode perder de vista. O que
caracteriza, então, essa reunião da Assembleia, né? Não é uma reunião qualquer. A reunião é para celebrar o mistério pascal de Cristo. A igreja, os cristãos, não celebram outra coisa, atenção, a igreja, os cristãos, não celebram outra coisa a não ser o mistério pascal de Cristo. De várias formas. Nós celebramos o mistério pascal de Cristo na Eucaristia, nos outros sacramentos, nos sacramentais, né? Na liturgia das horas, modalidades de celebrar sempre o mistério pascal de Cristo. E todas as celebrações, o centro é sempre o mistério pascal de Cristo. Quando nós celebramos, por exemplo, a bem-aventurada Virgem Maria, nós não estamos celebrando uma pessoa. Não. Nós estamos celebrando o mistério pascal de Cristo na vida da bem-aventurada Virgem Maria. Quando nós celebramos a festa de qualquer santo, nós não celebramos os santos, porque nós não somos idólatras. Nós celebramos unicamente o mistério pascal de Cristo, que se revelou na vida dos mártires, dos confessores, das virgens, dos doutores, etc. O centro da nossa fé e do nosso celebrar é única e exclusivamente o mistério pascal de Cristo. Terceiro elemento de fundamental importância é o modo com que a igreja celebra de forma particular esse mistério pascal. Duas formas, vejam bem. Proclamando a partir das escrituras as verdades do mistério. É a proclamação da palavra de Deus. E o outro modo, celebrando a Eucaristia, dando graças a Deus. A palavra Eucaristia quer dizer exatamente ação de graças, dando graças a Deus. Por que se dá graças a Deus? Aí voltamos ao segundo ponto. Pelo dom inefável que é Jesus Cristo. A Eucaristia não é outra coisa senão escutar a palavra de Deus e render graças a Deus pelo dom inefável que é Jesus Cristo. Finalmente, isso tudo se faz por meio do Espírito Santo. Por ação, a força e potência do Espírito Santo. De tal modo que já nos diz que a celebração da igreja e a celebração da Eucaristia, de modo especial, ela é composta por duas palavras. É um diálogo. Primeiro, a palavra de Deus que nós escutamos, e depois, uma palavra que nós damos a Deus, uma resposta que nós damos a Deus. É a palavra de Deus revelada na Sagrada Escritura e a palavra da igreja presente nos textos do livro litúrgico ou dos livros litúrgicos, mas nesse caso específico, hoje à tarde, nos interessa falar do missal romano. Nós podemos então ir para o próximo slide. Nós vamos ser ajudados sempre. Essa seria a nossa palavra introdutória. Muito bem. Se nós vamos tratar do missal, nós precisamos saber o que é o missal. Então, a primeira coisa é que o missal romano é uma biblioteca. Atualmente, o missal romano é composto por 4 livros. O missal romano é composto por 4 livros. São eles o livro do altar, ou o livro da presidência, que ordinariamente nós chamamos de missal romano, mais os 3 livros que estão sobre o ambão, chamados de lecionário. O lecionário dominical e festivo, o lecionário semanal e o lecionário santoral.
Não sei se conseguem ver claramente, mas essa é a primeira página do lecionário ferial. Eu acho que ela mudou o slide antes do tempo. E ainda mais antes do tempo. E ainda mais antes do tempo. Nós pudéssemos voltar para a nossa... Ei, foi muito longe. Nós pudéssemos voltar para a nossa página na qual estávamos. Não. Aí. Exatamente. Se nós... Não sei quanto vocês conseguem perceber dessa página, mas nós estamos nessa slide, mas nós estamos diante da primeira página do lecionário feriado, lecionário que nós usamos para a semana. Não sei se conseguem ler, mas a primeira coisa que aparece escrita em cima das letras vermelhas, é exatamente Missal Romano. Ou seja, esse livro, o lecionário, ele é parte do Missal Romano. De tal modo que o Missal Romano é composto atualmente de por quatro livros. Os 3 livros do lecionário, mais o livro da presidência ou do altar, que nós chamamos de Missal Romano. É desse livro da presidência e do altar que nós vamos ocupar hoje à tarde. A partir do próximo slide, então, a grande pergunta... Nós vamos tentar responder 3 perguntas hoje à tarde, de modo sintético, obviamente. O que é o missal? Ou seja, qual a teologia desse livro? De onde ele vem? Não caiu do céu. Não é o maná que vem do céu. Ele tem uma história. Qual a história desse missal? O que ele tem? Qual o conteúdo do missal? E como usá-lo? Ou seja, como nós podemos desfrutar das riquezas do missal. Então, nós estamos prontos para o próximo slide. O missal romano, ele é em perfeita dependência da Assembleia. A Assembleia é o lugar de escuta da palavra de Deus. E a Assembleia Litúrgica é o ambiente vital da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, ou seja, é o lugar em que, escutando a Sagrada Escritura, a Igreja reelabora a Sagrada Escritura, transformando-a, ou seja, mudando a sua forma em oração. De tal forma que, se nós formos para o próximo slide, o Missal Romano, em primeiro lugar, é um livro aberto. Ele é sempre em processo de composição. Por exemplo, nós acabamos de receber, no advento do ano passado, tradução da 3ª edição típica do Missal Romano. E se hoje, amanhã, por exemplo, o Papa Francisco canonizar um santo e colocá-lo no calendário geral, ele já precisa ser introduzido no Missal Romano, de tal modo que o Missal que nós começamos a usar há poucos meses já se torna obsoleto, ou seja, precisa de uma renovação. Então, o Missal é, antes de tudo, um livro aberto, que nunca, enquanto existir a Igreja, ele nunca vai terminar. Ele vai sempre precisar de novas edições. Primeira coisa. Depois, ele é um livro complexo, não é complicado. Atenção. Complexo é diferente de complicado. Uma coisa complexa é uma coisa muito articulada. Uma coisa complicada pode ser simples e ser confusa.
O missal é um texto complexo por causa da variedade infinita, né, podemos dizer assim, de códices presentes no missal. Então, quando eu abro uma página do missal, nós vamos ver, então, eu tenho música, leitura, oração, rubrica, gesto, etc. Então, é um livro muito complexo, o Missal Romano. Como no slide precedente nós vimos, ele é a oração do povo de Deus. O Missal não é o livro do padre. O Missal é o livro da igreja, de todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus deve ter acesso a ele. Porque ele é a oração desse povo de Deus. E ele é a norma, nós vamos ver também a norma da oração desse mesmo povo de Deus. Como nós vimos no começo, ele também é a resposta orante da igreja às Escrituras. A igreja escuta as Escrituras, a palavra de Deus, e responde à palavra de Deus, né, através da oração que está registrada exatamente no Missal Romano. Se nós fôssemos estudar uma oração do Missal Romano, nós iríamos ver que 90% das palavras que existem nas orações do Missal Romano, elas vêm da Sagrada Escritura. Depois, o Missal também é a fixação da leitura orante da igreja em oração. De tanto a igreja ler, ruminar a Sagrada Escritura, ela transformou a Sagrada Escritura em oração, como nós já sublinhamos. Depois também o missal é o vínculo perfeito entre a norma da oração e a norma da fé. Isso, para mim, é de fundamental importância e gostaria que ficasse bem claro na nossa cabeça hoje. Né? Alguém quer saber como crer, qual é a verdadeira fé da igreja? Basta que leia e abra, que escute as orações do Missal Romano. Porque as orações do Missal Romano têm a norma da fé da igreja. Nesse tempo em que a gente escuta de tudo, basta a gente ligar a internet que a gente escuta padre A, padre B, catequista A, catequista B, fulano que diz que é assim, cicrano que diz que é assado. Essa gente toda não tem nenhum valor. A norma retíssima da oração e do crer da igreja é o livro litúrgico, nesse caso, o Missal Romano. Então, vocês que trabalham em comunidade, são líderes de comunidade, não vão na cabeça de ninguém. Quem vai na cabeça dos outros é piolho. O que nós pretendemos despertar nessa tarde é exatamente isso. O que diz o Missal, o que diz o livro da oração da igreja é a verdade. O que os outros dizem não nos interessa. Nós vivemos num país livre, as pessoas podem dizer o que quiser. Então, o missal é esse vínculo entre o modo de rezar e o modo de crer da igreja. Depois também ele se torna o livro, o ritual da nossa oração. Porque é no missal que nós encontramos as normas das palavras da oração nos textos e também os gestos que devem acompanhar essas orações. O missal também é um professor, digamos assim, ou é o professor, melhor dizendo, da nossa oração cristã. Né? Também num tempo em que tem muita devoção, muito santo para isso, santo para aquilo, santo para dor de cabeça, santo para dor nos olhos, santo para dor na língua, santo para dor não sei onde, santo para resolver não sei o quê, santo de causa impossível. Nada disso tem valor.
Nada disso tem valor comparado, nada disso tem valor comparado ao que é o missal romano. Porque é lá que a gente aprende a rezar. Então, não existe nenhuma oficina de oração melhor do que o missal romano. Não existe grupo de oração melhor do que a Santa Missa. Não existe nenhum manual de oração melhor do que o missal. Finalmente, ele se apresenta como a gramática da nossa oração. Com o missal, nós aprendemos o que é a oração, a quem se dirige a nossa oração, como se formula uma oração a Deus, o que se pede numa oração, etc. O missal é uma escola da oração. Quem se atém à oração do missal nunca erra. Pois o missal também é um instrumento do culto, né? Ele está a serviço da celebração. É um livro da formação também. É um livro de estudo. Se nós queremos aprofundar a nossa vida espiritual, se nós queremos aprofundar a nossa vida humana, etc., o missal. De tal forma que ele se torna para a igreja um modelo. É o modelo da nossa oração, é o modelo da nossa reverência a Deus, é o modelo da nossa eclesiologia, é o modelo da nossa teologia, é o modelo da nossa Maria. Ele é o modelo, o livro modelo da nossa vida. Quer saber o que é a igreja? Sim. Basta abrir o missal. Por exemplo, nós encontramos nas redes sociais muita gente falando mal da sinodalidade da igreja. Basta abrir o missal para ver que a igreja é sinodal. Não existe uma oração que o padre faça na primeira pessoa do singular. Ó Deus, eu te... A Deus, eu... Não. A igreja é um sínodo. Por isso o padre reza sempre. Ó Deus, nós vos pedimos, nós vos louvamos, nós vos agradecemos, nós vos damos graça. É sempre sinodal, é sempre essa dimensão. A igreja nasce assim, a igreja reza assim, a igreja vive assim. Todos aqueles que falam contra a sinodalidade falam contra a igreja, ou seja, são ignorantes, não conhecem a igreja. O próximo slide poderá, então, nos ajudar a dar um passo adiante, porque nós temos muito trabalho. Então, em linhas gerais, nós sabemos a teologia, ou explicar a teologia do missal. A pergunta é, de onde ele vem? Então, no próximo slide, nós começamos a responder essa pergunta. Quando nós abrimos, já mencionei mais ou menos, mas quando nós abrimos uma página do missal, como essa aí do primeiro domingo do Advento, eu já disse que nós temos uma série de textos, né? Nós temos textos que são destinados ao canto ou à música, que é o objetivo da antífona da entrada e a antífona da comunhão. Eu não sei se quando eu passo o meu mouse vocês conseguem ver eu passando o mouse sobre o slide. Perfeito. Bom, então, por exemplo, nós temos textos que são destinados ao canto, ou seriam destinados ao canto, nesse caso, a antífona da entrada e a antífona da comunhão. Nós temos textos que são destinados à recitação, como, por exemplo, a oração coleta, que é a oração do dia, a oração sobre as oferendas e a oração para depois da comunhão. E nós temos outro gênero de texto, gênero de texto para as indicações rituais, e porque eles são verdadeiros, eles são chamados de rubricas. Então, nós temos, na verdade, uma série de textos que compõem um único texto, que é o missal. Esse aglomerado de textos que nós temos diante dos olhos, nós chamamos de formulário.
Esse é o formulário da missa do primeiro domingo do Advento. Assim, para cada celebração, nós temos um formulário de missa. Primeiro domingo do Advento, segunda-feira da primeira semana do Advento, um formulário, terça-feira da primeira semana do Advento, outro formulário, quarta-feira, e assim sucessivamente. Para toda celebração, nós temos o que chamamos de formulário. E o formulário não é outra coisa senão esse aglomerado de texto. No próximo slide, nós vamos procurar responder como é que esse aglomerado de textos chegou a formar um formulário. Porque não nasceu assim. Missal não nasce assim. Na antiguidade, quando eu estou falando de antiguidade, eu estou falando do sexto, entre o quinto e sétimo século. Certo? Entre o quinto e sétimo século da nossa história. A liturgia era muito participada. Ela tinha muitos ministros. Então, tinha um que presidia a Eucaristia, os cantores, os leitores, né, os cerimoniários, os que cuidavam da porta da igreja para colocar a equipe de recepção, nós digamos assim. Para cada ministério existia um livro próprio. Ou seja, para presidir a celebração, existia um livro destinado ao presidente. Nesse livro, ele encontrava tudo e somente aquilo que ele precisava para presidir a Eucaristia. Ou seja, ele encontrava somente as orações. Por quê? Porque ele não era a função dele cantar, nem era a função dele ler, nem era a função dele dirigir a celebração, não era a função dele acolher a Assembleia, etc. Então, ele encontrava num livro tudo e somente aquilo que ele precisava para presidir a celebração. Esse livro era chamado de sacramentário. O mesmo acontecia para os cantores. Os cantores tinham o livro que tinha somente os cânticos que eles deveriam cantar durante a missa. Nada mais, nem orações, nem leituras, nem rubricas. Era chamado de gradual. Os leitores tinham também eles uma biblioteca de livros destinados à leitura, como nós temos atualmente. Nós temos o lecionário festivo, dominical, o lecionário ferial e o lecionário dos santos, e nós temos ainda o evangeliário. Então, nós temos também uma biblioteca para os leitores. Essa biblioteca toda dos leitores era chamada de lecionário. Nele não tinha nem orações, nem cântico, nem rubrica. As rubricas, um livro à parte, era destinado ao cerimoniário, como nós chamamos hoje, o mestre de celebrações. Eram chamados os ordens. Em síntese, entre o século V e o século XIII, entre o século V e o século XIII, para se celebrar uma missa, se precisava de muitos livros. Muitos livros. Ao menos esses 4 livros, inicialmente. No próximo slide. Era muitos livros para celebrar uma única Eucaristia. Do século XI, X e XI, nos séculos X e XI, nós começamos a ter uma pequena mudança no jeito de celebrar. Por quê? Começou-se a considerar que somente o padre celebrava. O povo não. Somente o padre era necessário para a celebração.
o povo não. Daí é que vem, desses séculos, que vem a história de que o padre celebra a missa e a gente assiste à missa. Começa entre o século X e o século XI, essa ideia de que o padre celebra e a gente assiste. Ora, então começam a nascer alguns livros em que o padre tem, no mesmo livro, a parte dos cantores e as orações, ou as rubricas e as orações, ou as leituras e as orações. Somente a partir do século XV, entre o século XV e o século XVI, nasce um livro, somente entre os séculos XV e o século XVI, nasce um livro que tem tudo dentro dele para que o padre possa sozinho celebrar a missa. A esse livro é chamado missal. A esse livro é dado o nome de missal, desculpe. Então, na próxima página, na próxima slide, nós vamos ver, então, um exemplo, né, no chamado missal de Pequim. Nós, então, podemos afirmar com toda certeza que o missal romano nasce no dia 14 de julho de 1570. O missal romano nasce efetivamente no dia 14 de julho de 1570. Antes disso, nós não tínhamos um livro chamado missal romano verdadeiramente. Ele é promulgado, ou seja, veio à luz pela primeira vez no dia 14 de julho de 1570, com a bula, a Constituição Apostólica, Quo Primum Tempore do Papa Pio V. E como nós vamos ver no próximo slide, era um missal que tinha absolutamente tudo para que o padre sozinho dissesse a missa. Sem leitores, sem cantores, sem acólitos, sem povo. Então, nós temos as indicações dos cantos, nós temos a indicação das leituras, tá vendo? Leitura do Santo Evangelho segundo João. Naquele tempo, Jesus disse à turba, ao povo dos judeus: em verdade, eu vos digo, que vem a hora, e essa hora é agora, quando os mortos escutarão a voz do Filho de Deus. Ou seja, as leituras a serem feitas, as indicações rituais com as rubricas, vendo o texto em vermelho, e as orações a serem recitadas. Ou seja, nasce assim um livro unicamente para o padre. Enquanto a igreja primitiva, a igreja do primeiro milênio, a igreja por mais de 1500 anos, celebrou a Eucaristia com muitos ministérios, presidência, diáconos, leitores, acólitos, cantores, etc. Com o Concílio de Trento, fica fixado uma forma de uma liturgia onde somente o padre celebra e o povo assiste. Próximo slide. Quais eram as características principais, então, desse tipo de missa?
Primeira coisa era que era um único ordinário da missa, ou seja, uma única sequência de missa para todos os tipos de celebração. E nela, o padre era o único autor, né? E o único ator. É tanto que nas rubricas do missal não se falava do povo. Era como se o povo não existisse. Então, a Assembleia nunca é citada explicitamente. A comunhão dos fiéis é vista como ocasional, ou seja, não existia a comunhão dentro da missa. A comunhão se fazia antes ou depois da missa, mas não dentro da missa, quando existia comunhão. Não existia homilia, não existia a oração dos fiéis, nem existia a apresentação das oferendas feita pela comunidade. Não se previa que os fiéis cantassem na missa, que respondessem às orações ou que aclamassem a palavra de Deus, como, por exemplo, palavra do Senhor e nós respondemos graças a Deus. Nada disso era permitido dentro da missa. Existia uma série de sinais da cruz que o padre devia fazer, etc. E, finalmente, tudo era definido assim, minuciosamente. Era um livro que interessava somente ao padre. O próximo slide vai nos ajudar a... Então, essa é uma breve história de como o nosso livro chega até as vésperas do Concílio Vaticano II. O próximo slide vai nos ajudar, então, a continuar a história pensando ao conteúdo do missal. Em 1959, no dia 25 de janeiro de 1959, o Papa João XXIII decidiu convocar um concílio e chamá-lo de Concílio Vaticano II. Para colocar, para agilizar o processo dos trabalhos, o Papa convocou, montou, melhor dizendo, um grupo de trabalho no Vaticano. E esse grupo deveria escrever aos bispos de todo o mundo, pedindo sugestões de temas para serem tratados durante o concílio. De todo o mundo chegaram respostas dos bispos. Do Brasil foram mandadas 116 respostas para o Vaticano. De 2.000 e passa de respostas, mais de 1.900 respostas falavam da necessidade de reformular o estilo da missa, para que a missa voltasse a ser celebrada como ela era celebrada nos primeiros 1000 anos da Igreja. O próximo slide, então, vai nos ajudar. Então, atendendo ao pedido dos bispos de todo o mundo, a Sacrosanctum Concilium, ou seja, o documento que regularizou e que regulariza a vida litúrgica da Igreja, do Concílio Vaticano II em diante, no número 50, determinou: o ordinário da missa deve ser revisto. Então, aquele estilo de missa deveria ser repensado. Para quê? De modo que manifeste mais claramente a estrutura ou sentido das suas partes, com a conexão entre elas. Ou seja, se perguntava, mas quando é que a missa é válida? Se eu chegar depois do ato penitencial, a missa é válida? Se eu chegar... Não, isso deveria ser esclarecido, e esclareceu-se. A missa começa com o canto de entrada e termina com
e em paz e o Senhor vos acompanhe, todas as partes da missa são importantes. Por que isso? Para facilitar a participação ativa e piedosa dos fiéis. Então, o concílio exige que os ritos sejam simplificados, que sejam supressas todos os acréscimos inúteis e que sejam restaurados aqueles elementos que foram perdidos. O próximo slide, então, nos ajuda a entrar nessa dinâmica. Então, o que foi que se fez para restaurar o missal romano? Os critérios fundamentais foram dados pela própria Sacrosanto Pontífice, ou seja, que os livros litúrgicos fossem revistos o quanto antes por peritos, ou seja, pessoas espertas, e revistos pelos bispos, que tudo partisse da Sagrada Escritura, que as orações fossem comunitárias e não privadas, que se restaurassem os ministérios dentro da igreja, que distinguisse da liturgia o que é imutável, ou seja, aquilo que não se pode tocar, e aquilo, pelo contrário, que precisa ser realmente mudado. O próximo slide continua o nosso elenco. O concílio pediu que se fizessem referência aos fiéis nas rubricas, ou seja, que as rubricas indicassem. Aqui os fiéis respondem, aqui os fiéis ficam de pé, aqui os fiéis se ajoelham, aqui os fiéis... Né? Que os fiéis fizessem parte do livro litúrgico. Atenção, que fossem derrubadas todas as barreiras, que impedissem todo o povo de Deus de participar da liturgia. Fundamental. O concílio ordenou que fossem derrubadas todas as barreiras que impedissem o povo de participar ativamente, todo o povo de participar ativamente da liturgia. Ou seja, uma das barreiras era o problema da língua. Se o padre reunisse hoje à tarde, como estamos reunidos, ed io iniziassi a parlare in italiano a voi, che mi sentite adesso, difficilmente riuscirete ad accompagnare il mio modo di pensare, il mio modo di parlare, il mio modo di ragionare, il mio modo di... eccetera, perché non avete la conoscenza della lingua italiana. Esse trecho que eu falei em italiano, tenho quase certeza que ao menos 99% de quem me escuta não entendeu. Ou seja, não pôde receber a mensagem que eu quis transmitir. Por isso que o concílio pediu, olha, tem uma barreira que faça com que o povo de Deus não entenda a mensagem, ela deve ser tirada. Uma das barreiras era a língua. Imagine o que é entrar na igreja, ter alguém lendo todas as leituras em russo ou em tcheco. Quem vai entender? Então, primeira coisa. Outro princípio, ninguém, além da Santa Sé e das conferências episcopais, tem o direito de tirar ou acrescentar qualquer coisa do livro litúrgico. Ninguém tem o direito de tirar nem acrescentar qualquer coisa do livro litúrgico, a não ser Roma, a Santa Sé ou a Conferência Episcopal, nesse caso, a CNBB.
que a revisão de cada parte do livro fosse feita depois de uma pesquisa tanto de tipo teológica, histórica e pastoral, deveria levar em consideração as leis estruturais da Sagrada Liturgia e que as novas formas surgissem como que organicamente daquelas que já existiam. Mas, sobretudo, a norma principal era essa: brilhem os ritos por sua nobre simplicidade, sejam claros na brevidade, evitando repetições inúteis, sejam adaptados à capacidade de compreensão dos fiéis e não precisem, em geral, de muitas explicações. Então, no próximo slide, assim, próximo slide, nós tivemos a reforma geral do Missal Romano. Nós tivéssemos o próximo slide, ajudaria no processo da nossa fala. Não sei se ok. Então, o Missal Romano, não sei se tem um slide antes desse, Flávia. Eu penso que tinha um slide antes desse, não? Não, ok. Tudo bem. Então, o Missal Romano, próximo slide, voltemos àquele slide, né? Foi promulgado. Agora eu estou confuso com relação aos slides. Ok, voltemos. Voltemos. Exatamente, era isso que eu estava procurando. Porque o Missal Romano, seguindo essas instruções, ele foi todo reformado. Teve a primeira edição em 1970, edição em latim em 1970, foi traduzido para o Brasil em português e chegou a nós em 1973. Imediatamente depois, uma série de novos textos e santos foram introduzidos. Então, ele teve uma segunda edição em 1975. Essa segunda edição ela foi traduzida para o português, para o Brasil, e chegou para nós em 1993 e ficou em uso até o advento passado. Quando, em 2002, o Papa São João Paulo II promulgou uma terceira edição desse missal, a edição que foi traduzida e chegou para nós ano passado, 2023. Quais são as características, então, desse missal? Aí sim, nós vamos para o próximo slide. O missal foi promulgado, né, pelo Papa Paulo VI, por meio de uma constituição apostólica chamada Missale Romanum, ou seja, Missa Romana. Nessa constituição apostólica, o Papa afirma, né, que o Missal Romano nasceu em 1570, como nós vimos, né? Ele afirma que, já com Pio XII, começou-se na década de 40 e 50 um processo de reforma e que o Concílio Vaticano II, né, levou a termo
essa reforma com algumas propostas, entre elas a abundância da palavra de Deus e o rito da concelebração. Depois o Papa afirma que nada foi feito de modo provisório. No próximo slide, o Papa apresenta aquilo que seria a nova composição do missal. O missal se abre com a instrução geral, chamada Instrução Geral do Missal Romano, onde se esclarece que existem mais orações eucarísticas, né? Muitos prefácios, que os ritos foram simplificados, que o lecionário foi revisto, que foi restaurada a homilia, que voltou a ter homilia, voltou a ter oração dos fiéis e ato penitencial. Depois o Papa fala também de que foram revistos tanto o próprio do tempo, ou seja, Natal, Advento, Quaresma e Páscoa, como também a celebração dos santos, etc. O próximo slide. E o Papa, então, promulga, como nós já vimos, né, em 1970, usando da sua autoridade, usar um termo técnico, abrogando, ou seja, tornando inválida, né, ou declarando superada a edição de 1570. O próximo slide. O próximo slide, não sei se. Ok. Então, quando a gente abre o Missal Romano, a primeira coisa que a gente encontra é a Instrução Geral do Missal Romano. A Instrução Geral do Missal Romano se abre exatamente com um proêmio, ou seja, uma longa introdução, né, em 15 números, onde se trata o livro litúrgico como a prova da fidelidade da Igreja em cumprir o mandamento do Senhor, apresenta o missal como a testemunha qualificada de uma fé inalterada da Igreja. Próximo slide. Não sei se estamos congelados. Nós tivemos perda de conexão.